Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma palestra do Congresso Internacional de Mulheres 2025. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento de você, da sua liderança, do seu trabalho, da sua carreira, com uma questão muito interessante. Sonhe grande, comece pequeno e continue avançando. Depois, voe, porque é assim que a gente faz. Então, vamos começar. Vamos atualizar aqui, colocar nosso. Agora que a gente colocou, vamos, né? Já está todo mundo. Sonhe grande, comece pequeno e continue avançando. Eu quero te fazer uma pergunta, começando logo assim, para você pensar. Se você pudesse tivesse a oportunidade de ser um superpoder, qual poder que você escolheria para que você pudesse produzir mais e alcançar seus objetivos neste tempo de tantas mudanças, nesse mundo VUCA, Bunny, que se transforma a cada dia? Pensou no qual você gostaria? Pensou naqueles poderes do super-homem, da Mulher Maravilha, ou quem sabe você queria ter um cinto igual ao do Batman, cheio de é, adereços ou apetrechos que pudessem te ajudar a subir nos prédios, a fazer, né, a descobrir as coisas, a ter como é que fala, um escudo invisível. Qual você escolheria? Ai, Edna, eu vou te contar. Você deve ter passado por muitas coisas aí. Mas eu quero te dizer que você tem um superpoder. Sabe qual que é esse superpoder que você tem? É que todos nós temos o poder da escolha. Você sabia, você pode, né, ao ver, ao olhar os seus sonhos, verificar aonde você está, aonde você quer chegar, você pode parar e escolher qual é o meu destino. Até o seu sonho pode ser escolhido. Quais são as rotas possíveis? E aí, quando eu vejo as rotas, por qual delas eu vou? Quais são os apetrechos que eu vou precisar? Talvez trocando por uma palavra, qual a mala e as roupas que eu vou precisar, ou que eu vou levar. O poder da escolha é o que você tem todos os dias. E eu quero te dizer que ele é um superpoder, por quê? Porque todo o seu sucesso, todo, tá, gente? Todo o seu sucesso, 80% dele é determinado pela sua atitude. E só 20% dele é determinado pelas suas capacidades técnicas ou pelas oportunidades externas. Então, o seu sucesso depende 80% da sua atitude. E quando você já ficou sabendo disso, eu quero, né, antes da gente continuar, te contar que por causa desse, como é que eu sei disso? Porque durante muitos anos eu venho estudando o ser humano, o desenvolvimento do ser humano, como é que ele funciona, como é que ele aprende, como é que ele age. Eu sou hoje uma educadora executiva, sou uma neuropsicanalista, ou seja, eu não só fiz psicanálise, eu fiz neurociência e hoje eu junto as duas. Como eu trabalho com líderes, trabalho com neuroliderança, resolvi ser uma empreendedora. Então, empreendi dentro dessa área e sou hoje coautora de 10 livros. Entre desses 10, 5 deles eu sou também coordenadora. E isso que é importante você saber. Eu me debrucei para perceber qual que é o conhecimento,
tive as minhas experiências, vi o meu resultado em mim, vi o resultado nos outros, para te contar isso, que 80% do seu sucesso depende de você, e que você tem um superpoder, que é um poder de escolha. E quero te falar que esse, né, é, entre tantas as questões, à medida que eu fui estudando, eu me especializei, criei meu método. Hoje ele é o método CEP, clareza, energia e poder. Eu vou trazer pouco disso aqui, porque clareza é conhecimento seu, energia é como é que você usa a inteligência emocional, a inteligência comportamental, a inteligência relacional, e poder é quais as estratégias, quais as metodologias, quais os instrumentos, como é que você faz. E por causa de todo esse estudo e por causa de me especializar nas pessoas, eu sou especialista em estruturação de ambientes com segurança psicológica. Porque eu acredito que quanto melhor você estiver no seu trabalho, mais você vai render. E não só render individualmente, mas vocês vão conseguir, você e sua equipe, render numa forma colaborativa, tá? Então, é pensando nesse seu superpoder de escolhas que eu quero trabalhar agora, né, durante esse momento da palestra com você, para que você aprenda a fazer as suas escolhas. A primeira coisa que eu quero te falar com você, que existe algo muito importante ao fazer as suas escolhas. Como você se vê? Lembra da clareza ali? Quem é você? O que você pensa de você? Porque o que você pensa de você faz muita diferença. Você se vê como aquela pessoa, aquilo que a gente fala, né? A síndrome da Gabriela, aquela música que a Gal Costa cantou há muito tempo. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Ou eu me vejo como uma pessoa que pode ser, que pode aprender, que pode mudar. E aí, para a gente pensar nisso, eu quero te trazer uma frase da Carol Dweck, autora do livro Mindset, que ela fala o seguinte: a opinião que você adota a respeito de si vai afetar profundamente a maneira como você leva a sua vida. Então, se você se pensa, se você se vê uma pessoa capaz, se você acha que você que merece e que vale a pena aceitar desafios, você tem um tipo de atitude. Se você acha que não está tudo bem do jeito que está ruim, mas é preferível ficar aqui, não vou fazer muito esforço, não. Porque as pessoas nunca me dão a oportunidade, você tem um outro tipo de atitude. E são essas duas atitudes que nos diferenciam quando nós pensamos em nós, tá? E a Carol fala sobre dois tipos de mentalidade. Uma mentalidade fixa. Uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, ela acha que ela é o que ela é, que ela não pode mudar, que ela não pode crescer, que ela não pode se reinventar. E olha que a neurociência já fala sobre a neuroplasticidade do nosso cérebro, ou seja, da nossa capacidade de ampliar as nossas habilidades, aquilo que a gente faz. Mas essa pessoa que acha que ela é só aquilo que ela é, aquilo que ela ouviu, eu não sou boa em números, eu sou uma pessoa desorganizada. Minha mãe já falava desde lá de trás que meu quarto era bagunçado e eu continuo assim. Você pensa assim, você continua se vendo assim. Então, essa pessoa de mente fixa, ela é o que ela acha que ela é, e ela acha que ela não muda, ela não acha que os desafios, que aceitar desafios, inclusive de mudanças, que não vale a pena, ela vai se esforçar muito para mudar pouca coisa, ela acha que as pessoas estão sempre, né, falando delas, que tudo que as pessoas falam é porque elas não gostam dela, não tem nada a ver com a forma ou que ela possa melhorar. Então, as críticas, né, ela ignora, ela acha que as pessoas estão sempre perseguindo, ou às vezes ela até retruca, não, mas eu sou assim mesmo, não, sei que não está vendo. E todas as vezes que ela vê
contratempos e dificuldades, ela pensa o seguinte, que quando eu falho, se eu errar, o que que as pessoas vão pensar de mim? Que eu não posso errar. As pessoas vão achar que eu sou incapaz. E se eu errar uma vez, elas nunca vão me esquecer disso. Mas as pessoas que têm, por outro lado, né, têm o que a Carol chama de mentalidade de crescimento, são aquelas pessoas que, primeira coisa, elas se veem numa oportunidade de aprendizagem contínua. Para essas pessoas, então, o erro não é uma coisa definitiva no sentido, não, acabou, errei, tem mais. Para essas pessoas, o erro é sempre uma oportunidade de aprendizagem. Ou seja, eu vou parar, vou analisar até onde eu fiz certo, a partir de onde começou a dar errado, e a partir dali, desse lugar, eu vou pensar o que eu posso fazer de diferente. Então, é um aprendizado contínuo, e com essa questão dela olhar o erro dessa outra forma, ela sempre acha que as dificuldades, né, os desafios, valem a pena ser abraçados. Que as dificuldades, quando ela não conseguir, não está atrelado, né? Aquilo que ela não conseguiu não está atrelado ao sucesso final. E a imagem dela, aquilo que ela pensa dela mesma, né? Ela não está, ela pode errar sem achar que ela não é capaz. Ela pode falar assim, eu posso aprender. E com essa questão, tudo que ela ouve de crítica, ela não ouve, não leva para o pessoal, mas ela pensa o seguinte, o que eu posso tirar daqui? Como feedback, como uma resposta das pessoas, para que eu possa crescer a partir disso. Duas mentalidades, duas formas de ser diferentes. E à medida que você tem uma mentalidade ou outra, a sua imagem, a sua identidade é muito diferente. Quando você tem uma identidade com uma mentalidade de crescimento, com algo, né, que você se vê em contínua mudança, que você pode melhorar, você começa a mudar uma outra coisa, que são as suas crenças. Quantas vezes você já falou assim, eu sou desorganizada. Eu sou desorganizada, identidade. Sua crença, eu não consigo, eu não aprendo, eu não sou boa, identidade. Eu não sou boa e eu não faço isso. Eu nunca aprendi. Sua crença. Você já se viu capaz? E mais do que isso, começou a pensar por que que você acredita em certas coisas? Quando lá atrás as pessoas falavam assim: olha, você não é boa de comunicação. Vou te contar uma coisa de minha crença, tá? Na minha casa, eu sempre fui uma pessoa muito proativa. E eu tenho uma voz mais firme. Então, quando eu me colocava, eu me coloco, né, dessa questão, não, vamos sim, vamos fazer, ou eu não concordo e tudo mais. E eu era uma pessoa que aprendi desde pequeno, desde cedo, desde adolescente, a falar do que eu gosto, do que eu não gosto. Pelo menos tentar expressar. Não era 100% não, mas eu colocava isso. E eu aprofundava naquilo que eu gostava, que eu não gostava. E eu me lembro que a minha mãe virava e falava assim que eu era uma pessoa muito brava, que eu era uma pessoa que eu brigava, que eu não tinha empatia com as pessoas. E eu cresci muitas vezes acreditando nisso, que eu não era paciente. E eu falava, né? A Edila é uma pessoa estourada, que muitas vezes eu estourada e tudo mais, mas eu aprendi a me controlar muito bem. Mas mesmo aprendendo a se controlar, mesmo aprendendo técnicas de liderança, eu acreditava naquilo ali, lá atrás. Até que um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Nossa, Edna, eu gosto tanto de trabalhar com você. Você é uma pessoa tão calma, você é uma pessoa que gasta um tempo com a gente, que
que se debruça para ajudar a gente a aprender, garante que a gente aprendeu, para deixar a gente fazer sozinho. E aí eu pensei assim na hora, nossa, ela não conhece nada de mim, né? Porque eu não sou essa pessoa. E eu lembrei do que a minha mãe falava. Mas depois eu comecei a observar. É aquilo. Mas foi, à medida que eu fui convivendo com outras pessoas, eu fui observar, as pessoas falavam aquilo de mim, que eu era. Então, o que que eu descobri? Aquela era a visão da minha mãe para uma filha adolescente. E você sabe que adolescente é questionadora mesmo, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, eu descobri que, ao minha mãe passar algumas visões para mim, quando eu fui amadurecendo, fiquei jovem, né? Fui para a juventude, jovem, comecei a trabalhar, eu também, cada vez mais, eu comecei a me policiar. Não só no meu trabalho, com os meus colegas mesmo, como é que eu defendia as minhas ideias. E eu pude mudar as minhas crenças. Eu tinha me mudado, mas eu não acreditava nisso. Então, eu precisei também de mudar. Quando eu fui observando, eu mudei as minhas crenças. Eu poderia assumir e fazer, né, tentar refletir, trazer para as pessoas aquilo que eu acreditava de uma outra forma. E eu comecei a pensar diferente de mim. Isso fez muita diferença. Quando eu comecei a pensar que o que eu gostaria de ser, que para trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar em grupo, então como é que eu gostaria de ser, né? Isso fez com que eu começasse a transformar o que eu sou. Eu preciso transformar o que eu penso de mim. Então, eu pensei, como é que eu quero ser? Para pensar o que é que eu sou. Então, não é pensar assim, eu não quero ser igual minha mãe. Isso não é a definição. Estou dando um exemplo, tá, gente? Ou eu não quero ser igual minha mãe falava de mim. Mas eu precisei de pensar, eu quero ser uma pessoa que tenha mais empatia. Eu sou uma pessoa, eu quero me transformar numa pessoa que que sabe defender aquilo que acredita, mas que tem uma empatia ao ouvir o outro, que começa a ver o, um momento do outro diferente do meu. E isso eu transformei naquilo que eu pensava de mim, que eu era capaz de fazer aquilo. E quando eu fui transformando, né? Eu fui virando uma outra pessoa com crenças diferentes. E a Carol Dick, ela fala de novo, né? Se você acreditar que você é capaz de se aperfeiçoar, você vai estar aberto a informações exatas sobre as suas habilidades. Ainda que essas habilidades suas, às vezes, não falam tão bem de você, mas você está ali, disposto a aprender. Eu não tenho medo de me olhar. Você já saiu, não sei onde você mora, mas você já foi em algum lugar onde fosse aquele lugar que tem muitos carros? Quando você volta para casa, antes de você lavar o seu rosto, você já pegou um espelho daqueles que aumentam e olhou o seu rosto? Se você fizer isso, você vai ver como você saiu numa região, né, com muito pó, com muito vento, com muita poluição, você volta, os poros estão todinhos pretos. O que que você precisa? Aqueles poros, você diz, nossa, como é que meu rosto está horroroso. O que que você precisa? Você precisa ir lá, lavar o rosto para tirar aqueles poros. Mas se você não se olha no espelho, ou se você não se detém ali para parar, se olha não, só no espelho comum, muitas vezes você não vai ver todos os poros. E é assim que a gente precisa olhar para a gente. Olhar, querendo descobrir mesmo quais são as minhas capacidades e quais não são as minhas capacidades. Porque aquilo que é a minha capacidade eu tenho de pegar e potencializar, usar melhor ainda. E aquilo que não é a minha capacidade, eu tenho de ou aprender,
E vamos supor, né? Se a minha capacidade, se eu não sou tão boa no diálogo, numa conversa, e eu sou uma gestora de equipes, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu vou precisar de argumentar com as pessoas, sim. Então, eu preciso de aprender a ter uma boa comunicação. Não preciso falar para milhões, mas eu preciso saber falar para minha equipe. Mas, às vezes, eu sou aquela pessoa, por exemplo, eu empreendedora, não é nem que eu não sou boa de números, não, sabe, gente? Eu sou boa de números. Mas eu não gosto de fazer, ficar tirando nota fiscal, ir para sistema, etc. e tal. Então, eu tenho o quê? E, além do mais, existe uma pessoa que especializou nisso. Então, eu contrato uma especialista, eu tenho uma contadora, por quê? Porque ela faz os meus processos. É assim que a gente trabalha, né? Eu preciso descobrir o que que é bom, o que que eu tenho de bom, pontos fortes, para que eu deslanche mais ainda, potencialize, e aqueles pontos fracos, aquilo que não está tão bom, eu preciso saber, né? Eu vou aprender, e eu posso aprender, ou eu preciso de trazer alguém. E tem coisas que você pode trazer alguém, mas tem coisas que você precisa aprender, porque o mundo está em mudanças. Então, o terceiro ponto que você vai precisar de entender é isso. Você precisa de procurar saber quais são os conhecimentos e as habilidades que você tem, quais são suas competências e o que que você precisa aprender. E eu gosto muito do Alvin Toffler. E lá no final do século XX, na década de 90, ele falou o seguinte: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não souberem ler ou escrever. Serão aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Pois é, né? Olha que coisa importante. Eu preciso de saber que algumas coisas que eu aprendi lá atrás, agora já não é mais dessa forma. Vou te contar um segredo. E quando eu te contar esse segredo, você vai pensar na minha idade. Tenho certeza. Sabe como é que eu comecei a aprender computação? Gente, eu comecei a aprender computação aprendendo DOS, porque ainda não tinha o Windows. Eu aprendia DOS, eu fazia aqueles, né, aqueles trabalhos, tudo no DOS, fazia para que o operacional daquilo ali. Eu aprendi. E olha, eu brinco que eu era muito boa nisso, é porque eu amo matemática, então para mim DOS tinha muito a ver com algumas questões que eu gostava da matemática. Mas veio o Windows, eu não precisava mais daquilo, eu tive de desaprender e reaprender. Sabe uma das coisas que era interessante? O DOS eu usava muito o teclado. Quando eu comecei com o Windows, eu era computador, não era notebook, eu tive de aprender a trabalhar com mouse. E você sabe quem me ensinou a trabalhar com mouse, a manejar o mouse? Foi a minha filha que tinha 6 anos. Porque na escola dela, ela já estudava computação com aquela de uma forma mais nova, mais inovadora. Ela me ensinou a usar o mouse. Claro que hoje eu uso os dois, mas lá atrás eu tive alguém que me ensinou, eu tive de desaprender o que eu sabia e tive de reaprender de outra forma. Quanto você está disposto a fazer isto no seu dia a dia? Pense bem nisso. Por quê? Porque comportamentos, habilidades, né, você vai ter de aprender o tempo todo, a sua capacidade. E existem duas skills. Skills são habilidades que você precisa de saber. Uma delas chama-se hard skills, ou seja, existem habilidades que são técnicas, que eu vou aprender fazendo curso, indo numa palestra. E essas habilidades técnicas, eu vou principalmente mostrar que eu sou capaz, ou através de diplomas, ou quando eu faço uma prova, quando eu sou testado, quando aquilo que, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego,
eles me pedem para escrever alguma coisa lá, né, fazer alguma coisa no sistema, já que eu falei que eu sabia tal sistema. Mas existem as chamadas soft skills, que é aquilo, como é que você trabalha com o social, com as outras pessoas e qual que é o seu comportamento, tá? Essas aqui eu não comprovo por diploma. Essa daqui eu não vou tirar o certo ou errado da prova. Estas daqui, elas vão ser observadas no meu dia a dia. E você quer ver algumas soft skills que você vai precisar desenvolver? A primeira delas, muito, né, boa, é a sua capacidade de aprendizado. A gente já falou muito isso, né? Quanto você se abre para a sua capacidade de aprendizado, quanto você pensa nesse aprendizado contigo. Uma segunda delas é uma flexibilidade. Eu estar aberto ao novo, eu poder fazer diferente. A terceira delas, talvez, seja a resiliência, né? Quanto eu sei que eu tenho de resistir nas dificuldades para vencê-las. Existe a coragem, existe a capacidade de agregar, que é diferente de saber trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe tem a ver com a sua divisão, né? Divisão de tarefas, onde cada um usa o seu, mas a capacidade de agregar é aquela onde você convence as pessoas, traz as pessoas para perto de você. Uma comunicação eficaz ajuda muito essa capacidade de agregar. Mas eu vou te falar que tem uma ali em cima que eu ainda não falei e que também é muito importante: autocompaixão. Como é que você olha para você todo dia? E autocompaixão é aquela questão de muitas vezes se perdoar pelo aquilo que você não conseguiu, ao invés de ficar cobrando, ao invés de ficar, para que que eu fiz isso? Mas autocompaixão, ela precisa andar com a coragem, que é aquela que você não vai ficar só passando a mão na sua cabeça e falando assim, ah, tadinho. Não, aliás, autocompaixão nem é tadinho. Autocompaixão é você entender, nesse momento eu não tinha capacidade, nesse momento eu não consegui ver isso, mas eu vou ter coragem de começar de novo. Eu vou ser resiliente e aguentar mais um pouco. Eu vou ter a flexibilidade e mudar a minha estratégia. Eu posso fazer diferente. Tudo isso aqui se fecha nessa palavra, mindset. Qual é a mentalidade que você tem? Se você tem uma mentalidade fixa, dificilmente você desenvolve soft skills. Então, para você ter soft skills, você precisa de desenvolver seu mindset de crescimento. Quando você consegue desenvolver, olha aqui, ó, o mindset estava lá na identidade, mas ele voltou aqui a aparecer, ó, a minha identidade, aquilo que eu acredito de quem eu sou, aponta para os meus valores e eu vejo se, inclusive, quais os valores que eu não mudo, quais daqueles valores que eu não abro mão. Eu tenho, por exemplo, eu falo que eu tenho um valor muito grande, que é o de justiça. Isso, para mim, eu não abro mão. A integridade. Integridade, para mim, é coerência. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. Esses são dois valores que eu não abro. Mas, como eu te falei, existe, por exemplo, o valor da empatia, ele foi abrindo dentro de mim. Antes, eu tinha muito mais aquela questão de defender o que eu acredito. Hoje eu continuo defendendo o que eu acredito, até por uma questão de coerência, mas eu procuro ouvir o outro, entender o outro a partir do seu ponto de vista. Mudei minha crença, mudei um pouco meus valores, e aí eu trago para isso que, para eu poder fazer isso, eu tenho de ter conhecimento, porque é só com conhecimento que eu vou conseguir mudar os meus comportamentos. Mas não basta ter conhecimento. Observa que eu precisei de identificar que eu tinha quem sou eu,
mudar o meu mindset, fazer, né, trazer, buscar formar, construir um mindset de crescimento cada vez mais, mudar, avaliar meus valores e pensar o que que eu tenho, o que que eu acredito, me tornar uma pessoa capaz. Né? Se eu preciso de trabalhar com números, se eu sou uma empreendedora, por exemplo, eu tenho de, no mínimo, ter duas coisas. Eu tenho de ter uma organização do que entra, do que sai, e eu preciso de ter aquela pessoa que tem uma habilidade de anotar, de inclusive chegar ao final do dia, ou ao final da semana, ou ao final do mês, e avaliar o quanto que é que entrou e o quanto que é que saiu, o quanto que eu ganhei e o quanto que eu gastei. E eu gastei isso, se era o meu salário é uma coisa, mas se era tudo que entrou na empresa, nem tudo era o meu salário. Diferente, né? Então, a partir daí, eu começo a criar comportamentos. Lembra que eu te falei que o seu maior poder significa a sua capacidade de escolha, de saber aonde você está e da onde você quer chegar? Pois é, o seu comportamento sempre vai envolver isso. E para você ter o melhor comportamento, eu quero te ensinar a falar, né? Falar com você, deixa eu só olhar para cá, sobre a sua definição de metas claras. Ah, eu quero correr a maratona, a meia maratona no final de 2026. Eu só vou deixar para treinar lá em outubro, novembro? Não. Eu preciso começar a correr, a pensar o seguinte, e agora em 2025, o que eu vou fazer? Nos 2 primeiros meses, o quanto que eu vou? Depois, como é que eu vou crescendo isso? Aonde que eu vou correr? Porque eu não chego a uma meia maratona sem não ter começado a fazer um quê? Um treino. Então, metas claras. Quanto mais a sua meta for clara, mais aquilo que você quer atingir será atingido. Então, o que que é o SMART? Vamos entender? SMART significa o S de específico. O que você irá fazer? Olha, eu tenho cursos, Edila, agora, novembro, na Black Friday, comprei 2 cursos. Meu objetivo é terminar esses cursos, né? Terminar curso tal e tal. Aí vem o segundo, mensurável. Em quanto tempo eu quero terminar o curso tal? Em janeiro, quero terminar o curso 2 em fevereiro, em março. Tem de ser uma meta atingível. Se o curso é de 300 horas, se o curso que eu comprei fala lá que o mínimo é de 6 meses para você, inclusive, fazer as atividades e ter tempo de analisar, não adianta eu comprar e fazer e querer terminar em um mês, eu posso até ler tudo, mas eu aprendi porque a proposta do curso é diferente. Então, atingível, né? O R de relevante. Por que que isso é importante para mim? É só mais um curso? Se for só mais um curso, eu vou te falar que eu não vou terminar. Quando aquilo não é relevante, tenho certeza que você, como eu, e como todas as outras, como a maioria das pessoas no planeta Terra, nós compramos alguns cursos na pandemia que depois nós não terminamos. Por quê? Nós compramos naquele momento, ele fazia sentido, só que a gente foi comprando, 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 e de repente ele não estava sendo atingível naquele momento, e eu fui jogando para frente, e de repente aquilo não era tão mais relevante. Então, ele tem de ser temporal.
Mensurável lá atrás significa o quê? Eu consigo, esse curso tem quantas aulas? Eu tenho, o curso, eu vou fazer as aulas e as atividades até janeiro. Isso é possível? Então, específico, mensurável, como é que eu vou medir? Só ver as aulas ou são aulas e exercícios? Isso é mensurável. Ele é atingível nesse tempo? Ele ser relevante para mim? Em qual tempo? Porque se ficar perdido, gente, você não vai fazer. Pode ter certeza. Você vai começar e não vai terminar. Né? Então, seu comportamento, ele precisa de começar muito mais. Tudo que você falar assim, eu quero sair daqui, eu quero mudar esse tipo aqui, isso que eu fazia. Aí eu quero ter um escritório mais organizado. O que que é o escritório mais organizado? Seja específico nesse mais organizado. Quero ter menos livros aqui para eu ler, significa que ou eu vou guardar ou eu vou começar a ler. Eu quero tem algumas coisas aqui no meu escritório que eu já não preciso, então significa que eu vou fazer uma faxina. Então, seja muito específico com isso. Mensurável, eu vou poder medir? O que é que vai ser medido? Ah, aqui na frente vão ter só tais coisas. O resto, os outros, ou eu vou ver o que eu vou jogar fora, ou eu vou ver um lugar para guardar, para ficar mais organizado. Como é que você organiza o seu dia a dia? Você tem uma agenda? Que às vezes não é o seu escritório, é o seu dia a dia, a sua agenda. Ou você é daqueles que chega no final do dia, você tinha 40 coisas para fazer e fala assim, só fiz 10. Querido, se você tinha 40, você não ia conseguir fazer as 40 mesmo, não. Eram só 40 ligações, dependendo do que fosse, você não ia fazer. Eu já tive de ligações de trabalho que eu fiquei mais de uma hora para resolver, orientar a pessoa que eu ia conseguir fazer 40. Não, gente, entendeu? Ela é atingível? Ela é relevante? Em que tempo? Qual que é o tempo? Então, eu quero deixar para você que você saiba que a paixão pelo seu trabalho, por esse crescimento que você quer obter, tem um pouco de descoberta, sim, de você se descobrir, de você descobrir suas capacidades, seguida de muito desenvolvimento. Porque não adianta saber suas capacidades. Eu preciso de desenvolvê-las. Eu preciso de trabalhar e melhorar com isso. E de uma vida inteira de aprofundamento. Eu vou precisar continuar a melhorar. Eu vou precisar continuar a me desafiar. Eu vou precisar continuar tendo um mindset de crescimento. Eu vou precisar continuar a crescer, tá? Então, aprofundamento. E por último, se você tem, vamos voltar aqui de novo, agora eu vou voltar para o meu rosto pro lado de cá, ó. Se você tem uma identidade, sabendo quem você é, se você sabe o que você acredita de você, dos seus valores, tem buscado conhecimentos e habilidades e competências que te formam, que fazem uma pessoa capaz e que te traz comportamentos que você consegue ir se modificando, eu quero dizer que o último lugar que você vai olhar é o seu ambiente. Por quê? Porque aquele escritório que você fala assim, não é tão organizado. Se você mudar o ambiente, mudar o seu comportamento, ele vai mudar. E agora eu quero falar para você, Lívia, tá? O ambiente, seu ambiente de trabalho reflete o líder que você é. Se você fala que seu ambiente é desorganizado, que as pessoas não têm horário, reflete você também. Lembra que eu contei lá atrás do menino, né, do estagiário que chegava atrasado sempre? Eu fui olhando, observando e nós sentamos para quê? Para que eu pudesse, com ele, pensar.
entender primeiro o que estava acontecendo, refletir com ele o que era possível fazer. E sabe o que que é interessante? Seguinte, que para eu precisar, para eu sentar e fazer isso com ele, primeiro eu pensei, né, o que que eu posso fazer no sentido de eu precisei de observar como é que está a equipe, quem é que chega cedo, quem é que chega atrasado, como é que essas coisas estão acontecendo, se isso aconteceu uma ou duas vezes ou acontece sempre. Se é uma pessoa que eu já conversei com ela sobre isso ou não. Se eu já conversei, o que que ela me falou? Se eu não conversei, o que que eu preciso fazer? Então, eu preciso trazer esta mudança no ambiente. Eu, quando eu me mudei e eu observei isso tudo, eu pude sentar com ele para conversar. Mas se eu não observasse, e se eu não fosse uma pessoa que também chegasse no horário, isso não ia acontecer. Talvez você é daquelas pessoas que sempre pensa que você está perto, você consegue fazer qualquer coisa. E está sempre chegando atrasado. Ah, isso já virou a marca registrada. As pessoas já até riem. Mas é assim que você quer ser conhecido? É assim que você se vê? O dia que você se vê diferente, você vai comportar diferente. As pessoas vão te ver diferente. O seu ambiente de trabalho reflete o líder que você é. E o líder que você é, ele fala da marca que você deixa nos outros. Qual é a marca que você deixa nos outros? Se você sabe onde você quer chegar, cada oportunidade é um passo para te levar até lá. Então, a partir de hoje, quando você falar assim, nossa, eu quero isso, nossa, esse ambiente está ruim, nossa, está precisando disso, eu vou te convidar a começar a pensar sobre você. O que que você acredita que você é capaz de mudar? Quais são suas crenças sobre esse determinado assunto que você falou? Nossa, quais são os seus comportamentos no dia a dia? E se você precisa mudar esse ambiente, o que que você vai mudar? E vou te falar, às vezes você precisa de mudar o ambiente que você está. Quanto que você está disposto a pagar o preço para ir fazer um esforço a mais para ir para um lugar que você possa colocar suas habilidades mais em práticas. O quanto você está disposto a ir para um lugar onde as pessoas não façam só o que você quer, mas você começa a ouvir de outros o que é preciso fazer também. Ah, Ângela, mas eu sou dono do meu próximo negócio. Tudo bem, eu não estou falando que você vai ser empregado. Estou falando que o quanto que você tem grupo de colegas, grupo de mindset, onde você troca conversas com eles, onde você troca ideias e eles te colocam um desafio. Ambiente. Existe uma coisa que é interessante. Eu mudo o ambiente, o meu comportamento. Mas se esse ambiente for maior do que eu, sabe aquele povo que fica assim, não, não preocupa não, não, deixa para depois, deixa para depois. Você já viu aquela questão, vamos pensar como dona de casa, quando acabou o domingo, né? Todo mundo estava lá, todo mundo comeu direitinho e tudo mais, você fala assim, vamos, gente, vamos dividir aqui, um tira a mesa, né, os pratos, etc. O outro vai lá, eu vou ensaboando, eu vou lavando, enquanto o outro vai secando. E aí, se as pessoas viram para você e falam assim, ah, não, deixa isso para depois, porque depois, daqui a pouco a gente faz. E se vocês não fizerem uma meta smart, nós vamos descansar uma hora, vamos assistir um filme e depois a gente volta. Você sabe que no final do dia, você ou vai continuar com a mesa, né, toda daquele jeito, e você é que vai tirar e vai para a cozinha sozinho. Estou falando a verdade ou não estou? Então, cada oportunidade é um passo para te levar até lá. Como é que eu mudo esse ambiente? Eu preciso de mudar a mentalidade das pessoas. Sou eu é que vou levar para a minha família, muitas vezes, essa ideia. Nós vamos ficar o quê? Nós vamos descansar agora? Então,
vamos assistir que filme? Daqui 1 hora, daqui a 2 horas, todo mundo volta e nós vamos colocar a meta smart. Às vezes, se você tem pessoas onde seus colegas estão sempre falando, não, preocupa com isso, não, não, você está querendo muito, não. Às vezes é até sua família que fala, não, você está querendo demais. Já chegou onde precisava chegar. E se você quer ir além, você vai precisar de mudar, de buscar um ambiente onde as pessoas te incentivam. Então, qual que é o próximo passo que você quer dar? Para te ajudar, eu quero te trazer 3 perguntas, ok? A partir de hoje, depois de tudo isso que você ouviu, o que você vai começar a fazer? Às vezes, você nunca colocou uma meta smart para você e para sua família. Coisa simples. Ah, nós estamos querendo viajar no carnaval. Pois é, carnaval desse ano, para onde que nós vamos? O que nós precisamos de gastar? Onde da onde que nós vamos tirar esse dinheiro? Que dinheiro que nós temos e o que que nós precisamos ajudar? O que que nós vamos fazer para isso? Às vezes é no seu trabalho, que o seu chefe vive chegando, ou você, como líder também, você chega e fala assim: ah, isso é para ontem. Vamos acabar com as metas para ontem? Gente, para ontem ninguém entrega. Então, ontem significa que você tinha algo que você sabia que tinha que ser entregue e não pediu na hora, ou ontem você só está falando que é para ontem por falar, porque você sabe que não vai acontecer. Então, as pessoas passam a não ter nem prazo. Ah, Ângela, o ontem é urgente, tá? O ontem é urgente, mas isso significa o quê? Que esse urgente é para hoje, é para amanhã, é para segunda-feira, que é, né? Segundo, o que você, de tudo isso aqui que você ouviu, que você fala assim, Angela, isso eu já faço. E você vai continuar fazendo. Você sabe agora que está no caminho certo e você vai continuar fazendo. Mas o que você ouviu aqui que você falou assim, nossa, a Angela falou que o melhor é fazer desse jeito e eu estou fazendo desse outro jeito. E eu preciso parar de fazer. Às vezes, é exatamente o que você pensa de você. Quantas vezes você falou assim, ah, eu sempre fui assim. Ah, não, eu sou assim mesmo. Não importa se é bom ou ruim, mas você não é assim mesmo. Você pode colocar que eu posso crescer. Então, o que você vai mudar? O que você vai fazer diferente na sua vida? Tá? E para te ajudar a fazer isso, eu quero lembrar você que o maior poder do mundo, lembra lá de trás? Seu superpoder, o maior poder do mundo está dentro de você. É a sua atitude, aquilo que você resolve que faz a diferença. Quer saber mais sobre esse assunto? Sobre liderança, sobre crescimento, sobre autodesenvolvimento? Segue nas redes sociais. Edila Thaís, eu estou lá no Instagram, estou lá no LinkedIn, estou lá no Facebook, estou lá no YouTube. Edila Thaís. E nós vamos poder ter o prazer de conversar, ok? Bom, gente, aqui nós paramos. E eu espero que essa conversa ela tenha te dado muitos insights. E que a partir de agora você fala assim: ó, olha aquilo que eu prometi que eu vou fazer diferente. Ó, olha aquilo que eu coloquei que eu preciso começar a fazer. Começa com um pouco. Qual que é o nome? Vamos lembrar? Sonhe grande, comece pequeno e continue avançando. Sua mudança, ela vai acontecer dia após dia. Se você tiver persistência e tiver o quê? Todos os dias a mesma coisa. Um abraço para você e sucesso.